financiamento, quanto tempo demora. Então, o vendedor ele tem que dar essa segurança para a pessoa, dar essa credibilidade para a pessoa. E se ele está inseguro, ele não consegue. A pessoa vai e compra com o outro. E a venda é sensação, a pessoa ela tem que sentir a confiança. Então, É, para o cliente sentir a confiança tem que estar aqui. tem que estar aqui. Se não tiver, não vem nada, né? Que legal. E, assim, vou colocar um pouco de lenha na fogueira aí. Você falou que são 80 pessoas na equipe ao todo, corretores. Quem que são os top 5? Os top 5. A gente tem um ranking, né, Tá. de vendas Vou lá. falar o nome deles aí no ar, pode? Podemos falar. Nós temos um ranking de vendas e hoje o ranking ele é composto por... Eu sei os 3 primeiros, Tá, assim. pode Tá? ser. Pela Magali, o segundo colocado é o Wilton e o terceiro o Marcelo. Então são os 3 top Ponta de corretores. lança. Qual que é o segredo deles? Pois é, qual? Constância. Então, você tá lá, a corretagem é um trabalho que a pessoa tem que, tá, de domingo a domingo, responder o cliente a hora que ele quer. Então, chegam clientes para nós, a empresa ela não para. Então, são 24 horas por dia, 7 dias por semana. Por quê? Você entra num anúncio nosso, hoje, o corretor ele já vai receber esse cliente direto no celular dele, como se fosse uma mensagem de WhatsApp, recebe a notificação, e a instrução é para ele atender naquele momento. Ou seja, chegou sábado, 11 horas da noite, o corretor ele vai te responder. Para a gente colocar um atendimento igual para 80 pessoas fora de horário é uma situação muito difícil. Mas as pessoas que seguem essas instruções, como esses 3 que eu te falei, elas vão tendo um trabalho e vão ganhando mais, né? Então, a ideia é que você entre no nosso anúncio, você seja atendida sábado, 11 horas da noite, agende sua visita, tira informações dos imóveis. E também não é só uma questão que nós fazemos, muitos concorrentes também fazem. Tem essa estratégia. O WhatsApp ele trouxe esse imediatismo para o cliente no geral. A gente manda mensagem e a gente quer ser respondido na hora. Tudo bem, se eu mandei uma mensagem 11 da noite, meia-noite, eu vou ter a consideração, a consciência de imaginar que, no máximo, no dia seguinte, essa pessoa vai me responder. Mas se eu mandei horário comercial, que seja 7 da noite, que não é mais comercial, mas ainda não tá tarde, eu vou querer resposta. Se a pessoa não me respondeu, eu vou procurar outro. Então, isso é muito positivo, mas também é bem desgastante para quem tem que estar ali o tempo inteiro. E é uma postura também do empreendedor. Imagina, você é dono do seu próprio negócio, pintou um orçamento no teu celular, você não vai responder? Você vai responder, porque a chance de você vender... Então, se o corretor tiver essa visão, é meu cliente, trabalho para a empresa, mas é meu cliente, pintou para mim, é meu orçamento, eu preciso responder. Ele muda uma chave e acaba tendo mais resultado, né? Exato, volta ao que a gente conversou no início, né? Sim. Do CLT e do empreendedor. Se o corretor não tiver a cabeça, não, 6 horas da tarde eu vou desligar meu celular e não vou responder cliente, aí ele não vai dar certo na profissão. Tem que achar, ele vai dar certo em alguma profissão, ele tem que achar a profissão dele, a corretagem não é para ele. Sim, né? Não vai ser essa. E qual mais? Constância, que mais que eles têm em comum? Constância de dar a segurança e credibilidade para o cliente. Então, entender como o mercado como uma autoridade, do tipo comparar um produto com um produto do concorrente. Então, eu vou te levar num empreendimento. O cliente normalmente ele vê, como eu falei, ele não está comprando uma bala, ele está comprando o maior bem da vida dele. Sim. Então ele vai fazer essa comparação com outros empreendimentos que talvez sejam da concorrência. E o meu corretor, ele não pode falar mal dos outros produtos, porque nós também vendemos. Ele tem parte do mesmo portfólio, né? Ele tem que comparar produto com... Então, qual que é a vantagem vou usar como exemplo o carro, de um Volkswagen e de um Fiat, qual que é a diferença? Ou de um Volkswagen e de uma Porsche, qual que é a diferença? Às vezes, ele precisa dar essa clareza para o cliente, porque na construção,
muito ficou oculto em relação a acabamentos, a pisos, qualidade dos materiais, tudo isso ele tem que dar essa clareza para o cliente. Então, o corretor esses três que são uma autoridade, vamos falar, ele dá essa clareza, dá essa segurança e acaba vendendo mais. É uma consequência e acaba sendo uma equação matemática. 1 mais 1, 2. Ponto. Não tem argumento. Então acaba virando uma equação para eles também no quesito resultado. Eles vão ter vendas. Que legal, hein? Ó, parabéns, hein? Top 3 estão de parabéns. São ali o sucesso da empresa. Muito bom. E o quesito, não vou falar que educação financeira, mas eu vou falar de entendimento financeiro no geral. O corretor ele precisa ter esse conhecimento de investimento e entender de finanças, entender de o que está acontecendo na economia, no mundo. Você acha que isso é fundamental ou ele não precisa ter essa noção? É fundamental, até pelas questões na hora que o cliente for fazer um financiamento bancário, ele precisa explicar para o cliente sobre taxa de juros. A gente tem 2 tipos de tabela, que eu não vou me alongar no financiamento imobiliário, que é a tabela SAC e a tabela Price, que ele precisa explicar para o cliente, entender qual que é a necessidade do cliente que vai atender cada uma. Então, ele precisa estar sempre atento a tudo que está acontecendo, né? Uma situação externa influencia diretamente no dólar, que influencia diretamente na taxa e influencia diretamente no custo e na taxa de juros e na liberação do crédito. Então, todas as coisas estão amarradas. Então, esse cara ele precisa também entender de finanças, hein, gente? Então, não adianta, vou tirar o Cresce, vou sair vendendo. Exige-se muito desse profissional. As comissões são altas, mas é correspondente ao que é exigido, né? Exato. As comissões são altas. Esse top 3 ganha melhor que médico, ganha melhor que engenheiro, ganha melhor que profissões aí. Magali, hein? Tá arrasando, hein, mulher? Ó, vamos sair para tomar um café. Ganha melhor que muitas profissões que ficam 5 anos estudando, 10 anos, como a medicina, até em alguns casos. Sim. Então, é uma profissão que requer muito trabalho, mas que ela também é generosa com quem sabe trabalhar, com quem tem a cabeça, com quem tem a mentalidade. Que legal, muito bacana. E sobre a parte de comunicação, né? Você comentou que você tem lá acredito que seja um site onde está todo o seu portfólio de apartamentos e tudo mais. Mas quem que cuida dessa parte? Captação de cliente, publicidade, comunicação, trazer o lead, que é o ouro da imobiliária. Muito se fala no mercado imobiliário, eu preciso de muitos leads, eu quero mais leads, e às vezes o corretor, isso eu falo muito, ele trata o lead como um número e não enxerga, esse lead é ruim, não, eu vou pro próximo. Esse lead só vai comprar daqui a 3 meses, eu vou pro próximo. Então isso eu bato muito de que quem está por trás não é um número, como ele trata, é uma pessoa. Então, entender as necessidades dessa pessoa... É uma venda, na verdade. E vender, porque mesmo que ele vá comprar daqui a 3 meses, dá todo o atendimento, dá todo o suporte para o corretor ganhar esse cliente e ganhar a confiança dele. E sempre, o que eu adoro, que eu falo para os meus corretores, é o seguinte, olha... o cliente, você vê que você fidelizou ele quando ele começa a te mandar outros imóveis de outras empresas e perguntando se você tem esse imóvel. Olha, você tem esse apartamento? Você tem esse? Eu gostei desse. Então, ele está fidelizado. O cliente ganhou, o corretor ganhou a confiança do cliente e ele vai comprar. A sua orientação. A sua orientação. O que você acha desse? Então, isso é extremamente importante. A parte de marketing, voltando ao que você falou, então eu busco não gerar muitos leads, mas gerar clientes que tenham qualidade e fazer o corretor esgotar ele até o final. Quantas pessoas a gente vê reclamando de atendimentos no mercado? O corretor não me deu atenção. A maior reclamação. É a maior reclamação ao atendimento. Então a gente busca aí melhorar ao máximo a experiência do cliente. Como? A gente tem uma equipe, uma agência de publicidade que nos dá um suporte de mídias, de imagens,
mas toda a parte de anúncios, desde Instagram, patrocinados, enfim, nós fazemos internamente. Nós temos uma equipe de marketing que faz. Legal. Então, temos 2 pessoas lá que ficam focadas nisso. E na parte de site, a gente tem também uma parte muito forte em Google, né? E temos um atendimento em tempo real. Então, quando você entra no nosso site, você vai ser atendido pelo corretor via chat sem dar os seus dados. Então, você começa um atendimento porque às vezes o cliente ele tem essa desconfiança. Pô, o corretor tem essa imagem no mercado. Olha, é um cara chato, né? Vai ficar me ligando. Vai ficar me ligando toda hora. Isso não vai acontecer. Mas o cliente tem essa percepção. Então, você começa a tirar dúvidas do empreendimento sem dar contato nenhum, em tempo real, online. Aí, após você tirar todas as dúvidas, o corretor vai perguntar se você pode passar o seu contato, ganhou a confiança e a gente começa a gerar muito mais atendimentos de qualidade assim também. Então, Algumas empresas do mesmo ramo, eles têm o hábito de fazer um atendimento meio robotizado. Às vezes, para tentar otimizar, eu já vi isso várias vezes. É um robô que está respondendo. E isso tem um lado ruim porque você limita. Então, você vai ter que pôr os seus dados, você vai ter que pôr o seu e-mail, você vai ter que pôr o seu endereço, você vai ter que pôr muitas vezes, né? E às vezes você perde a oportunidade de humanizar o atendimento, que é um diferencial muito grande. Não, é um ser humano que está aqui te respondendo, e aí eu vou tentar captar a sua confiança para ter o seu contato, e aí eu vou te contatar. É outra pegada, não é? Isso, outra estratégia. Eu vejo como, assim, para muitas empresas, o atendimento robotizado, ele funciona. Do tipo, eu quero uma segunda via de conta, eu quero falar com o departamento de contas a pagar, enfim, você consegue trabalhar isso com robô facilmente, muitos tipos de negócio. Na imobiliária, eu acho muito difícil, porque as variáveis são muitas. Então, você tem que fazer esse atendimento humanizado. Entendi. E assim, na sua opinião, qual que são os maiores desafios para se empreender no Brasil? Eu acredito que seja polêmica. essa volatilidade que a gente tem e a insegurança jurídica que a gente tem no Brasil. Então, como é que fica essa situação do mercado imobiliário com um governo ou com outro que pode entrar? E tão distintas as opções, né? São opções distintas e que não dá segurança para as pessoas, né? Isso. Então, eu acho que essa é uma grande dificuldade no mercado imobiliário, que é um mercado que exige confiança. O medo paira um pouco no ar. Medo, né? Então, a pessoa com medo, ela não investe. Eu não vou investir agora, vou aguardar, ver o que vai ficar com o governo, esse tipo de situação. Apesar de que, como eu falei, me surpreendeu positivamente o ano de 2022 no mercado imobiliário, por conta de eleições, por conta de alta de taxa de juros e o ano foi muito bom. Estava com a expectativa baixa e a coisa surpreendeu. A gente sabe, né, que o setor imobiliário, ele, enquanto houver espaços, na verdade não imobiliário, o setor da construção, vamos colocar assim, ele é um setor que enquanto houver terreno, ele está construindo e está ampliando. E Santos é uma cidade que não temos praticamente mais terrenos disponíveis para construção, né? Você acredita que chegou um ponto que a cidade não tem mais para onde crescer no sentido de vir novidades ou não? A cidade ela vai se reinventar, vai demolir o que tiver que demolir e fazer coisa nova. A Santos é uma ilha, então nós temos o espaço limitado, né? A área insular ela é limitada. Sim. E só que eu vejo que Santos ainda tem muito para crescer. E é uma cidade que eu vejo que cada vez vai ficar mais cara. Então, porque é oferta e demanda. Então, como os espaços são limitados, tem oferta, o preço sobe. Tem demanda, o preço sobe. Por exemplo, muita gente às vezes compara, nossa, por que Praia Grande o preço é 30% mais barato num empreendimento muito similar em termos de acabamentos, lazer, estrutura?
É por conta do preço do terreno. Então, a Praia Grande você tem muito espaço para crescer. Santos, não. Eu vejo que, então, cada vez vai ficar mais caro e a cidade ainda tem espaço para crescer. Como o centro, que muito se fala, áreas ali no Macuco, por exemplo, tem muitas casas, muitos locais que... Casas que às vezes já estão bem antigas, né? Que precisariam ali de alguma, enfim, uma reestruturação ou até fazer outra coisa no lugar, né? Exato, exato. Mas o mercado ainda não absorve empreendimentos naquela região. Então, o santista ou até o turista, quem vem comprar em Santos, ele busca sempre o mais próximo da praia possível, né? Então, a gente ainda tem muito espaço para expandir, até mesmo na Ponta da Praia, que é um bairro que está na moda, vamos dizer. Muita gente está se falando muito da Ponta da Sim. Praia, então ainda tem espaço na Ponta da Praia, ainda tem bastante espaço para crescer, mas a tendência de preço é subir. Subir. E quais são os bairros, assim, creme de la creme de Santos, que o turista fala, eu quero o top, o que que você indica? Os empreendimentos mais caros, mais tops, vamos dizer, eles são frente para o mar. Tá. Então varia o bairro, desde Aparecida, Boqueirão, Gonzaga, sempre frente para o mar são os mais caros, os novos principalmente. E indo um pouco para trás, assim, Boqueirão e Gonzaga, Vila Rica, né? E Gonzaga são os bairros com metro quadrado mais altos. Mais altos da cidade. Da cidade, Ó, você que está buscando uma coisa diferenciada já sabe por onde começar a procurar. E, assim, quais características... A gente já falou, né? As características que não podem faltar em um profissional para trabalhar nessa área. Só para recapitular. Ele tem que ser constante, ele tem que ser empreendedor, proativo, ele tem que entender de finanças. O que mais? Falta alguma coisa? Não, É basicamente isso, né? Isso. Só isso. São 4 características de peso que a Tem que pessoa ter ambição. Tem que ter ambição. não pode se contentar com pouco. Não pode se contentar com pouco. Isso aqui tá bom, não. Tem que querer mais da vida e de tudo mais. Existe alguma estimativa ou percepção de aumento na busca por imóveis na Baixada Santista pelos turistas de fora, São Paulo, paulistanos, enfim, você percebe que tem um aumento nessa procura? Então, na pandemia, aumentou muito as pessoas que optaram por trabalhar em Santos ou em outras cidades da região. Então, saíam de São Paulo, principalmente, e vinham para Santos trabalhar, até porque é muito próximo, né? Então, aumentou muito os casos aí de home office e que aumentou também as vendas. A pessoa mudava de cidade, por exemplo, moro em São Paulo, tenho que ficar home office agora, vou me mudar para a Baixada Santista. Acontecia isso de compra? Aconteceu bastante. Então, a pessoa vinha trabalhar e aí saía no almoço para andar no calçadão da praia, tem uma qualidade de vida diferenciada e uma segurança também diferenciada. Então, a pandemia acelerou muito essa questão do trabalho remoto e aumentou muito as vendas aqui em Santos. E também não só em Santos, como não só na Baixada Santista, mas no litoral norte. Olha só. Então, Maresias, Juqueí. Que essa coisa da natureza ela ainda está mais explícita para aquela região. Para aquela região, aumentou bastante. E também para o interior, Campos do Jordão. Gente, que e outras regiões. Não Agora, a gente passou por um momento de volta da vida normal, vamos dizer, né? Então, muitas empresas continuaram com um trabalho híbrido, a maioria, mas não tem mais aquela questão de 100% home office. Acho que são poucas, né? Que continuaram. Então, agora a gente está tendo o movimento inverso, né? As pessoas voltando para São Paulo. Olha, você está tendo uma outra visão, né? E agora, qual é a estratégia? Agora, falando do Stefano vendedor, qual que é a estratégia que você utiliza para converter uma objeção de venda quando se trata de valor? Por exemplo, o cliente ele tem, sei lá, 600 mil para comprar um apartamento e o apartamento custa mais. Só que ele quer aquele apartamento e ele não tem dinheiro. Como é que você... E ele quer comprar com você. Tem saída? Como é que você reverte isso?
Algumas situações de preço, às vezes, um cliente chega para mim e fala, olha, eu fui em tal prédio e ele tá buscando o meu produto, o produto que eu estou oferecendo custa 600 mil. Ele foi em outro prédio que custa 550. Eu falo para ele o seguinte, olha, lógico que é caso a caso. O produto que você viu por 550 é mais caro do que o meu produto por 600. Porque o meu produto tem isso, esse tipo de acabamento, esse tipo de elevador, esse tipo de lazer. O terreno aqui nessa região que nós estamos é bem mais caro. Então eu acho caro você pagar 550 lá e não querer pagar os 600 aqui. Então ele começa a ter outra visão. Outra visão, lógico, sempre falando a verdade. Então, cada caso é um caso, mas esse é um caso muito típico em que a gente compara produto e traz o cliente aí pro melhor negócio. E aí a gente fala, financia mais um pouquinho, você tem renda, você aprova. Estica mais vezes, porque assim, a gente sabe que essa questão do preço é proporcional. O produto mais caro, ele tem um porquê ser mais caro. Assim como um produto mais barato, ele também tem um porquê. E é isso que você falou. Às vezes o barato sai caro. É um apartamento, é um prédio que não tem elevador. E aí? Sim, como é que você sim. faz? Como é que você chega com as suas compras? Esses itens, por exemplo, não tem elevador, é muito claro para o cliente. Mas tem outras situações que às vezes você dá um estalo, um insight para o cliente em que ele fala, nossa, é verdade, o que ele está falando, eu não tinha percebido. Vou ter que reformar tudo porque o acabamento é uma porcaria, vou gastar 50 mil a mais que não estava no orçamento, então Exato, realmente. ou às vezes uma revenda. Olha, na hora de revender lá você vai ter dificuldade. Ah, mas eu vou ficar... A média do brasileiro, ele financia o apartamento em 30 anos. Ele acha que ele vai demorar os 30 anos para pagar. Quando ele compra, porque ele tem aquela renda, né? Então ele fala, eu não vou conseguir adiantar. Mas a maioria aqui estão em até 10 anos. Então você financia em 30 e você começa a adiantar parcelas e em 10 anos você fica com o apartamento quitado. E aí, nesse momento, ele normalmente quer mudar também. Entendi. Então, às vezes o cliente ele acha que vai ficar muito tempo naquele imóvel, mas normalmente não é bem assim. Daqui a 10 anos sua cabeça já mudou, sua vida já é outra. Às vezes o filho já saiu de casa. Às vezes você tem um filho a mais que não estava nos planos. Então, muita coisa muda em 10 anos, coisa né? Muda. E então você tem que também pensar na revenda. Então você também fala isso pro cliente. Muito legal você trazer esse assunto, porque olha só, minha próxima pergunta. A gente tem observado que alguns gestores financeiros, a própria Natália Arcuri, ela fala, você conhece do canal Me Poupe? Sei. Ela fala sobre a questão de que não necessariamente você precisa possuir o imóvel, que às vezes é preferível você investir a grana que você utilizaria, que você imobilizaria no imóvel e morar de aluguel para que você tenha uma renda maior, tendo em vista que 30 anos pagando, se aqueles mesmos 30 anos você guardasse na conta, num rendimento X, juros sobre juros, você ia ter 1 milhão. Com 1 milhão, você concorda com essa linha de raciocínio? Você acha que tem nada a ver, ela tá viajando? Então, muito se falou disso há 2 anos atrás, que não só ela, mas também outros, vamos falar, gurus financeiros como o Primo Rico e etc. E a gente que é do mercado, via aquilo. E a situação é que, se você tivesse, vamos falar 2 anos atrás, 1 milhão investidos, você rendendo esse dinheiro. O imóvel, você deve ter acompanhado o disparo de preços que o imóvel teve. Sim. Então, subiu 40%, teve imóvel que subiu 50%, 60% em 1 ano e meio, 2 anos.
Então, o investimento financeiro ele não ia acompanhar. Não. E você você não conseguiria mais comprar com o dinheiro Com o que você... mesmo 1 milhão que você tinha guardado, você não conseguiria comprar o apartamento, porque ele aumentou, mas o seu dinheiro não. Eu Sem entendi. contar os reajustes que tiveram nos aluguéis, que também foi muito noticiado aí, o IGPM 30%, 37%, se não me engano, chegou a bater. Sim. Então, toda essa situação complicou bastante o que eles falavam. Até o primo rico, que é o Thiago Negro, né? Sim. Ele se retratou e comprou imóvel. Então foi uma situação que virou um meme aí no mercado. E muito se fala também sobre essa situação do financiamento. Poxa, eu vou pagar 2 imóveis com financiamento imobiliário, mas o que o cliente tem que levar em consideração é que os juros, eles vão ser... A valorização do imóvel, ela é a longo prazo, médio e longo, ela é superior aos juros cobrados pelo banco. Então, verdade? Sim, sim. Então, se você juntasse o seu em 10 anos, 15 anos, 1 milhão, daqui a 15 anos o imóvel custa 3. Você não consegue comprar. Então, vale mais a pena você investir, fazer o financiamento bancário e ter a valorização do imóvel que vai ser superior. Lógico que isso a gente não pode garantir, né? Mas tende aí a ser superior aos juros. Olha, que legal, hein? Gostei da explicação, porque eu comprei a ideia super da galera. É isso mesmo, a gente não tem... Você vê, nada como você ter o contraponto, ter essa outra visão. Claro, quando se fala em investimento, não existe receita pronta e nada é 100% garantido. Sim. Mas é bacana ter os dois raciocínios, as duas estratégias. Se você conseguir trabalhar com as duas coisas, então melhor ainda. Investir e pagar o seu imóvel também, contando com essa valorização. Estamos chegando ao fim. Voou! Meu rápido. Deus do céu, voou muito. Quero aproveitar para te agradecer pela sua disponibilidade, por vir aqui contar um pouquinho da sua história. Foi um papo muito bom, aprendi bastante com você. E deixa aí para o pessoal uma mensagem para alguém que está buscando empreender. O que você falaria para esse pessoal que está de casa aqui, ó? Câmera 1, pode falar. Não é fácil. Difícil, né? Não é fácil, mas é prazeroso no final. Você vê tudo que você passou, os desafios que você teve no dia a dia. E lógico que também ganhar dinheiro é uma situação muito prazerosa, é muito bom. Sim. Lógico que dinheiro não tem que ser o foco, mas... Ele é um fim e um fim importante. Um fim importante, então... tem que ter resiliência, constância, sempre acreditar que vai dar certo. Aí, o foco é esse, gente. No final, tudo vai dar certo. E como é que faz para te contratar? Agora é hora do jabá, é hora da venda. Vamos chamar o Stefano vendedor, deixa o gestor de lado um pouco para vender, para comprar com você. Como é que faz? Entrar em contato conosco, aí na tela tá nossas redes sociais, né? Nós temos aí, como eu falei, 80 corretores prontos para atender, com qualidade, transparência, segurança. Temos 2 advogados dentro da empresa para dar todo o suporte jurídico, análise de documentação, para dar transparência e segurança para o cliente que ele está fazendo um bom negócio e que é um negócio seguro também. Legal. Então, isso é extremamente importante. Então, entre em contato conosco, tem nossas redes sociais aí. Consegue entrar, Gabriel, na rede, mostrar aí para o pessoal de casa o @, né? Ali você consegue acompanhar, r3real.state. Então, você consegue ir lá, sigam o pessoal da R3 no Instagram. A gente consegue... Eles conseguem entrar em contato também, né? Pelo Instagram, ali no Linktree. Maravilha. É 1332331410. Vai lá, já salve aí o WhatsApp. Essa live vai ficar gravada, então você consegue voltar aí um pouquinho, pegar o número para você poder entrar em contato. É o WhatsApp também ou esse é o fixo? Também. Legal, porque aí você já tem um atendimento agilizado, aquela coisa mais rápida, né? Então, olha, ele já prometeu que até meia-noite o pessoal tá respondendo. Gabriel compartilhou aí com vocês, olha, essa é a rede social da R3. Então você consegue já 8 mil seguidores em 2 anos. E aí toda a estratégia de divulgação, postagens
e tudo mais para você acompanhar. Então, sigam, por favor, a R3, deixa aí nos comentários o que você achou da entrevista com o Stefano. Se você quer que ele traga a avó para vir aqui contar também um pouquinho a história dela. E a gente vai ficando por aqui. Stefano, muito obrigada, viu? Obrigado. Desejo todo o sucesso do mundo, muitas vendas, até esse pedacinho de ano que ainda tem, que você consiga arrebentar aí, Obrigado. de vender, e todo o sucesso para você. Fiquei muito feliz pelo convite, quero agradecer você, o Fábio. Muito obrigado. Maravilha, a gente agradece. Vamos ficando por aqui, gente. Uma ótima quarta-feira para vocês, um ótimo dia, e a gente se vê na semana que vem. Um beijo, fiquem com Deus.